Pessoal, eu estou com um tema aqui que eu acho que é de grande valia para quem advoga aí na área trabalhista, sobre representação comercial e a súmula 331, item 4 do TST. O que diz a súmula 331, item 4 do TST? Para quem já está acostumado aí a advogar na área trabalhista, já deve saber. E para vocês que estão iniciando a sua jornada aí na Justiça do Trabalho, é bom vocês ficarem até o final do vídeo, porque são informações importantes para vocês que vão advogar aí para reclamante, para reclamada e até para fazer uma consultoria preventiva para as empresas. Olha só, a súmula 331 do TST, ela refere-se à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, tá bom? Vejam só, essa súmula é aplicável no caso de representação comercial? É isso que a gente vai descobrir agora. Vejam só, eu coloquei aqui um caso para vocês, eu vou ler o caso e vou conversando no decorrer do vídeo a gente vai conversando e eu vou explicando para vocês aí alguns detalhes. Vejam só. Uma funcionária trabalhava registrada numa empresa em que era agente autorizado, a empresa A, de uma empresa de telefonia, empresa B. O agente autorizado tinha firmado um contrato comercial de representação com a empresa de telefonia. O objeto do contrato era o quê, gente? Era a comercialização de produtos da empresa de telefonia, empresa B, atendimento aos clientes e a revenda de equipamentos. A funcionária da empresa A foi demitida e ingressou com uma reclamação trabalhista pleiteando aí, dentre outras verbas, a responsabilidade subsidiária da empresa de telefonia. Qual que foi o resultado? Na segunda instância, esse processo foi julgado pela 11ª turma do TRT da 2ª região e a turma, né? Essa turma ela entendeu pela ausência de responsabilidade subsidiária. Deixa eu grifar aqui. Vamos ver aqui qual que foi o fundamento. O entendimento consagrado na súmula 331, item 4 do TST, diz respeito à hipótese em que a contratação de mão de obra por meio da intermediação de empresa prestadora para a realização de um determinado serviço à empresa tomadora. Ou seja, quando existe uma empresa tomadora e uma empresa prestadora de serviços, essas empresas elas formalizam um contrato e essa empresa que é a prestadora, ela tem os funcionários dela e ela presta serviço através desses funcionários para a empresa tomadora. Ou seja, a empresa tomadora ela é beneficiada diretamente pela mão de obra dos funcionários da empresa prestadora de serviços. E em razão disso é que, caso a empresa prestadora de serviço não arque com as verbas trabalhistas, a empresa tomadora ela se torna responsável subsidiária, tá bom? Continuando. Logo, a terceirização e a consequente responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, na forma do referido verbete sumular, pressupõe a atomização da cadeia produtiva e das atividades empresariais, com a transferência de tarefas para outra empresa intermediadora e fornecedora de mão de obra. Da hipótese tratada em súmula, diferem as múltiplas e diversas relações mercantis que, na moderna dinâmica de mercado, são estabelecidas entre empresas para distribuição ou fornecimento de bens e serviços, como ocorre, por exemplo, no caso de revenda de produtos. Da mesma forma, nos casos de representação comercial típica, assim definida como a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Isso aqui é uma parte do disposto no artigo 1º da Lei 4.886 de 65, que é a Lei da Representação Comercial. Aqui está o número do processo, tá bom? E aí, resumindo aqui a questão para vocês. A empresa de telefonia, ela ou a empresa que firma um contrato de representação comercial, ela não é tomadora dos serviços da reclamante, mas sim o agente contratado ou agente autorizado, que usufrui da força de trabalho do funcionário, que aqui no caso é o da reclamante. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o entendimento do TST? Olha só.
Discute-se se a contratação de trabalhador por agente autorizado em decorrência de contrato comercial para a venda de serviços de empresa de telefonia caracteriza a terceirização de serviços apta a acarretar a responsabilidade subsidiária da empresa de telefonia pelos valores devidos ao trabalhador. E olha aqui, o contrato de representação comercial não gera responsabilização subsidiária, porquanto não se trata de terceirização de mão de obra. Julgado aí no dia 9/8/2019, e eu trago mais uma outra decisão para vocês verem. À luz dos dispostos na Lei 4.886 de 1965, a relação jurídica decorrente de contrato de representação comercial é distinta da terceirização e, portanto, afasta a incidência da súmula 331, item 4 desta Corte, não havendo falar em responsabilidade subsidiária, salvo nos casos em que comprovada a descaracterização do contrato de representação comercial, o que não ocorre nestes autos, julgado aí em 2024, 15/8/2024. E aqui, gente, eu coloco para vocês o seguinte: a Lei 4.886 de 65, o seu artigo 1º, olha a redação: exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física sem relação de emprego que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. E o que dispõe a súmula 331 no seu item 4? Olha só. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título judicial executivo. Título executivo judicial. Ou seja, gente, a responsabilidade subsidiária, ela envolve o quê? Uma obrigação da tomadora de serviços de pagar ou cumprir uma responsabilidade somente se a principal não o fizer, tá certo? E aqui, no final, eu deixo para vocês uma frase de Sêneca que diz o seguinte: a lei deve ser breve para que os indoutos possam compreendê-la facilmente. E aqui eu agradeço vocês por ficarem até o final e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Tá certo, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo.